Eu convido você a fechar os seus olhos mais uma vez. Pretendo não me demorar. Quinta-feira tem sido cultos mais rápidos e eu não quero mudar isso. Mas também gostaria que você realmente, durante esse período de louvor maravilhoso, com essas músicas incríveis, que adoraram ao Senhor, que nos levaram mesmo ali diante dEle. Se você ainda não se conectou nessa hora, que você talvez tenha se conectado ali no momento da oração, que também foi tremendo, que também foi poderoso, esse mover na hora as minhas mãos estavam geladas e elas esquentaram na hora que a Rosângela orava aqui, consagrava esse lugar e esse ambiente. Se você ainda não entrou, não se conectou com o Senhor, talvez nesse momento eu quero te dar mais uma oportunidade agora, de você se conectar ao Senhor, de você entrar neste lugar onde as coisas não podem te tocar. Existe um lugar de segurança que é debaixo das águas, nas águas profundas, nas asas do Altíssimo. Eu sei como é quinta-feira, corrido. Quantas coisas você já fez? Quantas coisas você já fez? Você já trabalhou essa semana? Começou segunda-feira já com tanta coisa acontecendo. E às vezes você chega hoje, quinta-feira, você não sabe nem como é que você veio parar aqui. Você correu do trabalho ou dos seus afazeres domésticos, tomou um banho, às vezes nem deu tempo de tomar, colocou uma roupa, arrumou o cabelo, escovou o dente e pá, e caiu aqui na igreja. Mas eu queria te convidar a meditar. Vai tocar uma música e você não precisa levantar nada. Eu quero que você fique de olhos fechados e em um momento bem breve que você medite na letra dessa canção e que você se conecte envolto em tua presença na palavra. Não é seu coração se desviar para um lugar, nem para outro lugar, nem para você pensar em outra coisa. É o seu momento agora de rever algumas prioridades, de estar na presença daquele que pode mudar a sua vida. Não aceite entrar nesse lugar e sair diferente, e não sair diferente de como você entrou. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar. Esse é o lugar que você quer estar. Em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Seja a sua oração. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Vai mudando o seu coração para só querer o Senhor. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti. Aleluia. Vai ser chegando nesse lugar.
na tua presença, com o nosso coração agora, talvez calibrado, alinhado. E essa música ela fala: eu não vim atrás de bênçãos, eu só quero o Senhor não deve nada para mim. Mas sabe que sempre com a busca do Senhor em primeiro lugar, todas as outras coisas são acrescentadas. O Senhor é aquele que faz, amém? E eu quero entrar com vocês aqui numa meditação. Vou tentar ser rápida para nós orarmos. Tentei não ficar colocando textos. O tempo assusta mesmo um pouco, medo de passar. Até nas mulheres que eu era rápida eu estou demorando mais. Mas não vai ser assim essa noite. E eu quero meditar com vocês em Josué 3. É um texto longo que eu não vou ler. Eu tinha pensado em ler, mas eu escolhi colocar a música. Então eu não vou ler esse texto, mas eu quero ver aqui quantas pessoas conhecem essa história que está lá em Josué 3, que é a travessia do Mar Jordão, do Rio Jordão. É que eu estou com o Mar Vermelho na cabeça. Todo mundo conhece essa história da travessia do Rio Jordão? Muita gente não conhece? Ah, conhece, aqui não tinha levantado a mão, senão eu ia ter que ler. Mas depois que eu falei isso, a maioria aí realmente levantou a mão. E esse texto, ele é maravilhoso. O povo de Deus estava ali sendo liderado por Josué. Num período muito importante da história, Josué sucedeu Moisés na conquista aí do povo de Deus, na terra de Canaã, na terra que Deus tinha prometido para ele e para o povo. E é muito interessante a gente ver que antes disso, bem antes, lá na época do Egito, da libertação, Deus já tinha operado um milagre de dividir águas, que foi a divisão ali, né, do Mar Vermelho, para que o povo pudesse passar em segurança, porque o povo estava saindo, Deus estava libertando o povo de Deus de mais de 400 anos de cativeiro, ali sob o domínio do Egito, e aquele povo foi liberto. E como parte da libertação, Deus abriu o mar para que eles pudessem passar a pés enxutos e realmente fossem livres. Foi um milagre que Deus fez para libertação. Foi um milagre que Deus fez para dar escape, para dar livramento para aquele povo. Mas nós vamos falar aqui hoje, vamos meditar só em alguns pontos de um outro milagre que Deus fez, que foi a abertura ali, né? Que foi também que não foi bem a abertura. Hoje eu estava lendo melhor, achei interessante que eu nunca tinha percebido como isso aconteceu, né? Que na verdade parou o curso do rio, formou um muro e aquele resto lá escoou até o mar, ficou seco. E eu fiquei na minha cabeça imaginando que cena linda, né? Mas o povo também passou a pés enxutos ali, mas num outro momento diferente da história. E o que eu quero meditar com vocês com tudo isso é que nós temos vivido como igreja, como povo de Deus aqui em Pirajuí, especificamente aqui como PIB. Nós estamos vivendo um tempo cada vez mais de ouvirmos palavras de conquistas, palavras de vitórias, palavras de milagres, palavras de expansão do reino, palavras de que agora vai, as coisas vão acontecer. Quem tem acompanhado os cultos, as conferências, os trabalhos da igreja, os pastores da casa, os líderes de célula, todo mundo tem falado de um novo tempo que nós estamos para viver como igreja do Senhor Jesus na terra e como pessoas, como igreja, aquela pessoa que faz parte desse povo. Você não tem ouvido muito isso? Nós temos vivido. Nós ainda não estamos vivendo, mas muitas coisas estão sendo anunciadas. Um novo tempo de conquista, um novo tempo para a igreja, um novo tempo para mim e para você. Um tempo de milagres, um tempo de vitória, um tempo onde as coisas que Deus prometeu, elas vão acontecer. Mas nós vamos passar aqui por alguns pontos, meditando nessa trajetória da conquista, das coisas acontecerem. E eu quero aqui citar, coloca para mim, por favor, Josué 3. Pode colocar e deixar na tela, tá? O capítulo 3 pode começar com o 5. Nós vamos ler alguns versículos esporádicos para pontuar nossa meditação, mas eu vou só fazer um pano de fundo para você lembrar dessa história. Então o povo de Deus estava para conquistar, para começar ali o primeiro passo da conquista da terra prometida.
sob o comando de Josué. E eles estavam para experimentar ali um milagre maravilhoso. Josué reuniu ali o povo, reuniu todo mundo, os líderes, e passou para eles o que Deus tinha orientado que iria acontecer. Deus falou, os sacerdotes vão entrar, vão pisar ali na água, carregando a arca, que significa a presença de Deus. Essas águas, elas vão se abrir. O povo vai passar ali a pés enxutos, vai atravessar o rio Jordão. Vai chegar no lugar ali, já perto deles conquistarem o primeiro lugar, que seria Jericó. E se você depois tiver tempo, leia esses textos, Josué 3, Josué 4. Leia ele inteiro para você ver quanta riqueza dá para extrair. Mas eu quero extrair algumas coisas com você. E o primeiro está no versículo 5. Quando Josué reúne o povo para dar essa orientação, começar a falar esse plano de Deus para aquele tempo, ele começa falando isso aqui, ó. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas. Onde? Entre vocês. Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor vai começar a fazer maravilhas no seu meio. Maravilhas entre vocês. Qual é a condição, qual é a prerrogativa do Senhor fazer as maravilhas? Qual é a orientação para esse novo tempo de conquista que o povo está começando? Está começando ali. E o primeiro passo, a primeira coisa que Deus dá de orientação para Josué falar para o povo é: vai ter uma maravilha, vocês vão começar a ver milagres, vocês vão começar a ver muita coisa acontecer, conquista, expansão, mas o primeiro passo é: santifique-se, povo de Deus. E o que é se santificar? Se santificar é se preparar, é se consagrar. Se santificar é realmente se considerar quem nós somos, um povo diferente, um povo separado. Nós somos o Israel do Senhor, nós somos o povo de Deus. E ele fala assim, ó: não tem como você ver a maravilha que eu vou fazer amanhã, se hoje você não se santificar, você não se separar, você não se tornar puro. E não dá tempo de nós discorrermos aqui sobre o que implica a santidade, mas a palavra de Deus nos diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Você não vê Deus se você não tiver santidade. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas Ele também deixa uma orientação que é: sede santos, porque eu sou santo. Quer ser minha imagem e semelhança? Você tem que procurar ser santo também. A Bíblia inteira fala sobre santidade, sobre um chamado a uma vida diferente. Aqui, nessa época, implicava em ritos culturais ali da época. Eles tinham alguns ritos a serem feitos. Mas eu quero trazer isso para nós hoje. Diante dessa perspectiva de avanço de reino, de tudo que nós temos ouvido, do que vai acontecer, pessoas chegando, uma grande colheita de almas para Jesus, curas, milagres, expansão do reino, maravilhas estão para acontecer. Mas antes, eu e você, Israel do Senhor, o povo de Deus, nós precisamos nos santificar depois de amanhã, depois que acontecer a maravilha, né? Não. Eu me consagro primeiro, eu me santifico primeiro, aí eu começo a ver as maravilhas do Senhor. E me santificar é me separar das coisas desse mundo, não é sair do mundo, é me separar, é ser diferente das coisas do mundo, é me concentrar, é viver conectado, é não viver como eu falei aqui no começo. Às vezes no trivial da nossa vida, aí dia de culto eu abro a porta ali desse universo paralelo e falo: opa, hoje é dia de Jesus, hoje é dia de culto, hoje é dia de pôr essa roupa que é de igreja, aquela mais curta é da minha vida normal, hoje é dia de eu não falar mal de ninguém, porque hoje é dia de... Nós precisamos ser puros a ponto de sermos quem nós devemos ser em todo o tempo. Nós precisamos lavar as nossas mãos como pecadores. Se santificar é tempo de arrependimento, de olhar dentro de mim, ver o que ainda precisa ser mudado, ver o que ainda precisa ser transformado, ver naquilo que eu ainda preciso ser curado, ver no que eu preciso pedir perdão, ser perdoado. É tempo de conserto.
O tempo de santificação, ele é um tempo de conserto entre nós e Deus. E as maravilhas, elas não vão acontecer se o povo de Deus não se santificar antes. Não entender essa mensagem de pureza, de santidade, de consagração, de entender que eu sou sim diferente, de entender que eu sou sim chamado para algo especial e que se eu não fizer a minha parte, o corpo não vai funcionar. Isso não é para um ou outro, é cada um de nós. Esse recado que Josué deu aqui foi para o povo inteiro, povo de Israel. Vocês que estão para viver tudo isso que eu estou para falar aqui, se vocês não se santificarem, nós não vamos como povo ver as maravilhas de Deus. Mas você pode levar para o teu particular também. Se eu não me santificar, eu também não, porque você pode falar assim: ah, eu não tenho nada a ver com a igreja não, eles que vivam lá, tudo aquilo que eles estão falando, que eles estão pregando, não tem nada a ver com isso, eu só vou lá porque eu gosto de frequentar. Não, mas a tua vida também não vai ver maravilhas. Você também não vai ver a libertação. O rio também não vai se abrir na sua vida. Você também não vai conseguir conquistar e avançar no seu pessoal. Porque nós temos que ser santos, separados, consagrados, diferentes. E não dá tempo de ficar explorando muito isso. Mas vai meditando sobre esses pontos. Quero colocar um segundo ponto aqui, que essa conquista que está predita aqui no texto, né? Que é a conquista da terra prometida. Ela passa também por algo muito importante. Vocês vão ver ali que Josué falou, era para o povo essa mensagem, mas tinha algo que era o mais importante de tudo isso daí. Tudo só ia acontecer porque a presença de Deus estaria junto. Tudo que eles iam viver dali para frente, como tudo que eles viveram dali para trás, é só porque a presença de Deus está junto. Tanto que a orientação aqui era para que os sacerdotes, que eram ali, vamos dizer, pode-se dizer que eram os pastores da época, aqueles que tinham acesso ali a Deus, só eles podiam tocar ali naquela arca que simbolizava a presença de Deus. A arca, ela tinha que ser levada. Quando aquele rio se abriu para o povo passar, quando aquele rio parou, os primeiros a pisarem na margem do rio foram os levitas que carregavam aquela arca. Então quer dizer, a presença de Deus foi a primeira a passar ali. Não tem como nós atravessarmos crise nenhuma. Não tem como nós vivermos conquista, vitória, expansão nenhuma, se a presença de Deus não for à minha frente. Não é eu ir na frente e virar e falar: vamos Jesus, vamos, tô indo já, o Senhor não vem comigo? Não, a presença de Deus, ela vai antes. Ela vai em primeiro lugar. Tem um texto que eu não lembro onde, que fala: consagra ao Senhor os seus planos e eles serão bem sucedidos. Primeiro, o meu plano ele é consagrado. Primeiro eu coloco Deus na frente de todas as coisas, e aí sim as coisas acontecem. Só para a gente ler, tá? Eu marquei aqui o 3:7. 7. E o Senhor disse a Josué: hoje começa. Marquei errado. Vai um pouquinho para frente. Sim, pode ser lá. Deus falando para Josué: você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Não é o texto que eu queria, mas depois você lê, você vai ver. É um texto muito longo e eu não quis ficar lendo para a gente não gastar o tempo. Mas a presença de Deus através da arca da aliança, carregada pelos levitas, ela foi em primeiro lugar diante de todo o povo. Quando os sacerdotes pisaram na beirada do rio, foi nesse momento que as águas pararam de correr naquele rio. Foi quando a presença de Deus entrou naquele lugar que as águas pararam, que o milagre aconteceu. Então o milagre, ele só vai acontecer na sua vida se o Senhor estiver em primeiro lugar. Se Ele for o primeiro a pisar,
nos planos, nos projetos, naquilo que você estiver fazendo. Quero falar mais um ponto que eu destaquei aqui. Deus age em meio às impossibilidades. No versículo 15 desse capítulo 3, ele fala que na época que aconteceu isso, as margens do Rio Jordão, elas estavam transbordando. Não era uma época de seca, não era uma época que o rio estava baixinho, não era uma época fácil de passar. Deus, Ele gosta de dar uma complicada, porque Ele gosta de mostrar que é Ele que fez. Ele mostra que é Ele que faz. Então Ele age diante das deixa o texto, não tira não. Ele age diante das adversidades. O Jordão transborda em ambas as margens naquela época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança, a presença de Deus, chegaram a Jordão e seus pés tocaram as águas, essas águas elas pararam. Então por que eu peguei esse trechinho para a gente meditar? Porque Deus, Ele age no meio das impossibilidades, no meio daquilo que parece mais difícil. Sabe aquela hora que parece assim, mas nossa, parece que complicou. Essa hora é a hora que está mais difícil. Deus é especialista em agir nessas horas mais difíceis. Eu achei muito interessante. O texto está dando essa ênfase, mostrando isso. Fala, olha, a margem estava transbordando, estava cheio. Quem conhece rio sabe quando ele fica cheio, ele chega a subir, pega os matos ali. Aquela margem estava transbordando, era um lugar que estava fundo naquela época. Não importa o momento que você está vivendo hoje, não importa se está num momento de profunda impossibilidade, se os problemas estão transbordando, se nós tivermos uma ordem do Senhor, a palavra dEle, se a presença dEle estiver sendo carregada com a gente, mesmo diante das impossibilidades, o Senhor, Ele faz um milagre, amém? Um outro pontinho aqui, esse é bem simples, mas eu achei tão interessante, está no finalzinho do versículo 16, que fala que quando eles começaram a atravessar, então os sacerdotes pisaram na água, a água parou, aquele rio parou, os sacerdotes ficaram no meio do rio seco, segurando a arca, e o povo foi passando bem depressa. O povo foi passando para chegar lá na outra margem, lá do outro lado. E quando eles chegavam lá do outro lado, lá no finalzinho, e assim o povo atravessou o rio em frente a Jericó. Sabe o que me veio à mente isso? O milagre aponta na direção da tua conquista. Olha que lindo. O milagre, ele aponta na direção da tua conquista. Eles estavam fazendo isso para tomar posse ali da terra prometida, que começaria ali por Jericó. Seria o primeiro lugar que eles estariam conquistando. E eles atravessaram ali com certeza pela ordem do Senhor. Deus deu ali toda a orientação. E ao atravessar, eles já estavam apontados para o lugar que seria o lugar de conquista que Deus prometeu para eles. Então fique de olho nos milagres que Deus tem operado na sua vida. Esses milagres, eles apontam a direção da conquista que o Senhor tem para a tua vida. Talvez na área que você estiver vivendo, olhe os pequenos milagres, olhe aquilo que Deus tem feito. Com certeza o Senhor tem apontado a direção da conquista que Ele tem para a sua vida. Faça memoriais. Aqui está no 3, 6, 7. Deus dá uma orientação para Josué, fala assim, olha, quando vocês estiverem passando, pega um homem de cada tribo, das 12 tribos, e vocês vão pegar pedras, cada homem de cada tribo vão pegar uma pedra, então são 12 pedras, vai ser montado um monumento lá no meio do rio, e vocês vão levar 12 pedras para o próximo acampamento, e lá vocês vão montar um memorial, vão montar ali uma estátua, vão montar algo com essas 12 pedras, e aquilo lá vai ser um memorial para quê? Para as futuras gerações, para quando seus filhos olharem e verem aquele memorial, falam assim, nossa pai, nós estamos passando nesse lugar aqui, o que é esse monumento de pedra, hein vô? O que é esse monte de pedra grandona aqui? Aí esse vô, esse pai vai falar assim, você não sabe o que Deus fez, olha, nós estávamos para conquistar. E aí ele vai contar, faça memoriais dos milagres que Deus tem
nós temos memórias curtas. Nós estamos muitas vezes reclamando de algo que a gente está vivendo hoje, de uma guerra que nós estamos vivendo, de uma impossibilidade, de um problema, mas às vezes a gente esquece de olhar, porque nós não fizemos memoriais, nós não deixamos para trás lembranças, coisas que nos lembrem daquilo que Deus fez, dos milagres que Ele já operou, porque se nós olhássemos para esses memoriais, nós teríamos mais força, mais confiança, mais fé para continuar, porque eu vi o que Deus já fez. Eu olho para trás e falo, olha, sabe o que Deus... Isso dá força de eu prosseguir, isso dá força de eu ir para adiante e falar assim, ó, eu posso conquistar mais isso, eu posso vencer mais isso, porque olha, esse memorial aqui, essa memória, essa lembrança, ela me traz à mente, ela me lembra o que Deus já fez na minha vida. Talvez hoje você está aqui enfrentando alguma coisa, talvez um problema de saúde, e achando que não tem solução, mas Deus já fez outras coisas para você, Deus já trouxe outras curas. Talvez você está enfrentando um problema financeiro que está tirando o seu sono, e você fala, meu Deus, esse problema eu não vejo solução. Se você olhar para trás, você vai lembrar que Deus já fez outras coisas. Então construam memoriais, construam memórias daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz. E não é só para você, o texto ele ressalta o quê? Para as futuras gerações. 4, 6? Então põe o 4 fazendo 4, 6, meninos. Eles servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos perguntaram o que significa essas pedras, pode passar. 7. Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Então não é só para nós lembrarmos, é para que os nossos filhos... Muitas vezes tem deixado os nossos filhos sem saber o que Deus já fez na minha vida, o que Deus já fez aqui na minha história, às vezes o que Deus já fez nessa igreja, o que tem que servir de memorial. Mais um tópico aqui. Mesmo depois do milagre, vem lutas antes da conquista. Não desanime, esteja preparado. Aí no capítulo 4, no versículo 12, está escrito assim, ó, os homens da tribo de Ruben, de Gade e da metade da tribo de Manassés atravessaram preparados para lutar à frente dos israelitas, como Moisés os tinha orientado. Então, quando esse povo, eles atravessaram, eles viveram ali um milagre. Podia assim, ai, passei o rio, ai que milagre mais lindo, vamos chegar agora e só vamos entrar lá na terra, já é nossa. Não, depois do milagre vieram muitas lutas. Depois do milagre, assim que eles atravessaram o rio, é o que esse texto fala, essa parte do povo, eles já estavam preparados, empunhados com suas espadas, com suas ferramentas, porque dali eles já iam entrar numa luta, eles iam entrar ali a conquista de Jericó, que depois vai lendo, tem outras histórias, e eles vão conquistar aquele lugar, depois aquele lugar vai ter outra luta. Naquela época as conquistas elas eram à base de sangue mesmo, de espada. Então, mesmo depois de um milagre tão grande desse, ainda vem luta. A luta, ela precede a conquista. Então tente olhar com esses olhos. Talvez você viveu algumas coisas, um milagre, mas ainda está vivendo lutas. Mas a luta, ela precede a conquista. Aquele povo precisou lutar muito, ainda passou por muitos percalços para conseguir, para conquistar, para entrar naquela terra. E depois que eles entraram na terra, eles ainda tiveram lutas. Mas o que esse texto fala? Que eles já saíram do milagre preparados. Nós precisamos estar o tempo todo preparados para as lutas que vão acontecer, para que a gente tenha as nossas conquistas. Nós temos visto isso, nós temos como igreja, o pastor colocou o título desse ano como Ano do Alinhamento. E alinhamento é estar pareado, né? Estar alinhado. Mas o alinhamento, muitas vezes, ele vem depois de algo quebrado.
de algo zoado. Quando a gente vem em ortopedia, uma pessoa às vezes para engessar, que chega com uma perna quebrada, antes de alinhar aquilo, de engessar, ele precisa alinhar, precisa colocar no lugar, causa dor. Então muitas vezes nós estamos vendo desordens, dores, coisas ruins acontecendo, mas antes do alinhamento vem algumas quebras. Talvez na sua vida você está vendo isso. Talvez nem o milagre chegou. Talvez o milagre chegou, mas você está no meio da luta. Mas a palavra de Deus veio para nos fazer meditar nisso essa noite. Você está prestes a viver algumas coisas. Isso tem sido profetizado. Isso tem sido declarado. Isso tem sido falado. Palavra após palavra. Na sua vida pessoal, na sua vida como igreja. Mas nós precisamos estar preparados para viver esse milagre em primeiro lugar, nos santificando, senão não vou ver nada. Se eu não me santificar, se eu não tiver uma vida santa diante do Senhor, se eu não me consagrar, se eu não me alinhar diante do Senhor, eu não vou ver as maravilhas que Deus tem para viver na minha vida. Se eu fizer por minha conta e risco, talvez eu não viva algumas coisas, porque Deus precisa estar em primeiro lugar. A arca da aliança estava à frente o tempo todo. Deus precisa estar à frente o tempo todo. Eu preciso estar fazendo memoriais. Eu preciso me lembrar daquilo que Deus já fez, daquilo que Ele já operou na minha vida, para que isso me dê força para prosseguir, para que isso não me desanime. Eu preciso fazer isso para contar para os meus filhos, para que eles tenham fé no meu Deus. As gerações em todos os lugares têm perdido filhos para o mundo, filhos para Satanás, porque não tem passado as histórias, não tem falado o que Deus fez. E a palavra de Deus nos ensina o tempo todo a fazer memoriais, a ficar na memória, a contar para os nossos filhos, a contar para os nossos netos aquilo que Deus fez. Lembre-se que ao atravessar o rio, que ao viver um milagre, olha com atenção, Deus está apontando para onde vai ser a tua conquista, para aquilo que Ele tem para te dar. E que você de todo o coração se prepare ainda para as lutas que tem que vir. Nossa, Nilva, mas essa palavra não era para animar, não era para... Não, essa palavra é para se preparar. Essa palavra é para nós ficarmos espertos, para nós ficarmos atentos. Quantas pessoas vivem um milagre, aí acha que está tudo ganho, baixa a guarda, aí o inimigo às vezes vem e te derruba. E você fica prostrado e você demora para se levantar. Nós precisamos atravessar o rio, nós precisamos viver o nosso milagre, mas preparado para a luta que vem ali na frente. Mas eu sabendo que essa luta, ela precede a conquista que Deus tem. Nós temos conquistas para viver aqui, nessa igreja. Como povo de Deus, como igreja universal, mundial, todas as igrejas sérias têm se preparado para uma grande conquista, para um grande tempo de colheita de vidas, de curas, de expansão do reino. Mas nós temos que estar santificados, nós temos que estar preparados, nós temos que fazer memoriais, nós temos que estar o tempo todo preparados para as lutas que vão vir. E na tua vida pessoal também, meu querido. Talvez você esteja aí com tantas promessas guardadas no seu coração, tanta coisa que Deus já te falou, que você sabe ao teu respeito, e talvez você não esteja vivendo, ou talvez você viveu um milagre, mas está aí desanimado, porque depois do milagre veio uma grande luta. Talvez você está nesse momento de grande luta, mas não desanime, porque depois da grande luta vem a conquista do Senhor. É tempo de conquista para o povo de Deus, é tempo de conquista para mim e para você. E eu queria te convidar a ficar em pé. É uma quinta-feira viva. E o que traz vida é a palavra de Deus. O que traz vida é a presença do Espírito Santo de Deus, que está aqui neste lugar. Que essa mensagem tão simples, possa encontrar um abrigo no teu coração. E que você possa crer que o Senhor está fazendo, que o Senhor está se movendo nos lugares. Mas talvez esteja faltando em primeiro lugar a santificação.
Será que eu preciso me santificar? Como está a minha vida diante de Deus? Pastor André tem uma música linda sobre santificação que começa falando isso. Como está a nossa vida diante de Deus? Como está a sua vida? Será que é necessário arrependimento? Será que você só tem reclamado que as coisas não têm acontecido, ou que as coisas têm piorado, mas você não parou até agora para lembrar que antes de ver as maravilhas de Deus na sua vida, antes de ver talvez as conversões na sua casa, antes de ver a cura completa de saúde, antes de você ver a prosperidade, você precisa se consagrar, precisa separar a sua vida, precisa começar a ter a convicção de que você não é mais um na multidão, você não é qualquer um que pode fazer o que você quiser, andar onde você quiser, falar o que você quiser. Eu fui chamado a uma vida de consagração, de pureza, de santidade. Medita no teu coração, se talvez não é isso que está faltando. Purificação, pureza, santidade, consagração diante do Senhor. Ter uma vida santa, uma vida que alegre o Senhor, uma vida que toque o coração de Deus, para aí sim eu começar a ver as maravilhas do Senhor na minha vida. Ou será que eu tenho feito planos por mim mesmo? Eu sento, eu projeto, eu calculo, eu vou, eu faço, eu me esborracho, porque eu não tenho colocado a arca do Senhor, a presença de Deus em primeiro lugar. Eu não busco Ele em oração, eu não busco o conselho do Senhor, eu não busco o conselho das pessoas que são do Senhor. Eu saio fazendo sem que a presença do Senhor pise na água primeiro. Se a presença do Senhor não pisar na água primeiro, rio nenhum abre, eu me afogo, eu naufrago, eu paro no meio do caminho. Coloque o Senhor em primeiro lugar. Deus age em meio às impossibilidades. Qual impossibilidade você está vivendo? Talvez você está se consagrando, você está buscando viver uma vida pura diante do Senhor. Talvez você realmente esteja colocando o Senhor em primeiro lugar, mas mesmo com tudo isso, você está diante de impossibilidades. Você fala assim, não, daqui não vai, dessa parte aqui não passa, está muito alto, as margens, está mais do que o normal. Quando eu me preparei, eu achei que seria um pouco mais fácil. Deus é aquele que age no meio das adversidades. Deus é aquele que muda e que mostra que Ele é maior do que qualquer adversidade. O seu milagre aponta em direção à tua vitória, à tua conquista. Comece a meditar quais são as vitórias que Deus tem te dado. Às vezes pequenas vitórias, ela aponta a direção do caminho que Deus quer te mostrar, da conquista que Ele tem para derramar na sua vida. Faça memoriais, comece a trazer a memória. A partir de agora, pegue um caderno na sua casa, comece a escrever tudo que Deus já fez, tudo que Ele já operou. Comece a pedir, Espírito Santo, me traz a memória, todas as curas, os livramentos, as portas que o Senhor abriu que eram impossíveis. Comece a levantar memoriais, para que você se encoraje a prosseguir e a saber que Deus já fez tanto, quanto mais Ele não pode fazer daqui para frente, Ele faz. O Deus que fez, Ele faz. Faça memoriais para os seus filhos. Você que é pai, avó, tio, comece a contar para os seus filhos o que Deus já fez. Quando você vê ele passando uma dificuldade, às vezes na escola, mostre para ele o que Deus já fez na sua vida, encoraje-o a crer nesse Deus. Faça memoriais daqui para frente, de tudo que o Senhor fizer como milagre, como vitória. E mesmo depois do milagre, mesmo depois que Deus abrir o rio, mesmo depois que era para tudo estar mais fácil, porque parece que o mais difícil já aconteceu, eu já passei um rio de uma maneira milagrosa, mas aí vem um monte de luta, mas aí vem um monte de adversidade, vem inimigos cruéis contra mim. Saiba que não tem conquista sem enfrentar inimigos, sem enfrentar adversidades, sem enfrentar tudo isso. O povo de Deus conquistou a terra que mana leite e mel, mas ela teve que passar por dificuldades, ela teve que passar ali por lutas, por guerras. Quem sou eu, alecrim dourado, para não passar? Eu passo também, mas seja fortalecido na força do Senhor, para viver toda a batalha, para viver toda a guerra, para saber que o Deus que fez isso nesse
texto que nós lemos é o Deus que continua fazendo. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos entregar a Ti o nosso coração, que muitas vezes está entristecido por estar enfrentando algumas coisas ainda. Nós entregamos agora, Deus amado, o nosso abatimento, às vezes a nossa tristeza, o nosso desânimo, porque parece que o mar não está se abrindo, nem fui liberto ainda, quanto mais passar o rio da conquista. Senhor, e muitas vezes eu tenho desanimado, eu não quero mais vir à casa do Senhor, eu não quero mais envolver em ministérios, porque parece que só comigo as coisas não estão acontecendo. Senhor, vem nessa hora, em cada coração de cada filho Teu aqui essa noite, e que essa palavra tão simples, ó Deus, possa realmente edificar, encorajar os Teus filhos a prosseguirem. Existem grandes promessas, existem grandes palavras sobre a nossa vida, sobre essa igreja, sobre a nossa família. E nós tivemos aqui, Senhor Deus, passos de como viver tudo isso. Nos prepara, Deus, nos ajuda com Teu Santo Espírito a nos arrependermos todos os dias dos nossos maus caminhos, para nós podermos purificar as nossas mãos pecadoras, nos preparar para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Convence-nos do nosso pecado, Senhor, fortalece o nosso coração, as nossas emoções que estão tão fragilizadas. Nós passamos por algumas coisas e já desanimamos, já desistimos, já praguejamos, já murmuramos. Senhor, fortalece a nossa emoção na confiança da Tua palavra, que as nossas emoções estejam sujeitos ao que a Tua palavra diz, que é verdade, que não volta atrás. E a Tua palavra nos mostra sim que o Senhor abre mares, que o Senhor abre rios, que o Senhor faz maravilhas, que o Senhor faz milagres, e que o Senhor entrega inimigos nas nossas mãos para alcançar aquilo que o Senhor prometeu. Não há o que impeça, ó Deus, o Teu povo de conquistar aquilo que o Senhor prometeu, aquilo que o Senhor se colocou à frente, aquilo que o Seu povo se preparou, se santificando para receber, ó Deus. Nós colocamos tudo isso nas Tuas mãos, Pai, e nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando, pelas conquistas que estão por vir, pelas conquistas que nós ainda nem conseguimos visualizar, mas que nós já estamos recebendo profeticamente, ó Pai, e agradecendo ao Senhor, ó Pai. Obrigada, porque nós podemos confiar num Deus de memoriais, num Deus que não nos deixa esquecer de nada do que o Senhor já fez, para nos encorajar a continuar e a conquistar cada dia mais, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Nós oramos a Ti, Senhor, e agradecemos. Amém. Amém. Você pode se sentar. Deus abençoe.